Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus, o nosso Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça a Sua Bíblia. Nós estamos conversando sobre o Salmo 119 e para hoje eu quero convidar você a voltar os seus olhos para os versículos que vão do número 65 até o 72. Eu espero que você e a sua casa estejam bem e oro para que esse tempo seja muito proveitoso para todos nós. Salmo 119, versículo 65. Esse é o nosso nono encontro. Estava olhando aqui para contar. Esse é o nosso nono encontro. A estrofe de hoje começa com a letra Tet do alfabeto hebraico. Essa é a nona estrofe dessa longa, mas belíssima canção de Israel. Diz assim o texto sagrado: Trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Ensina-me o bom senso e o conhecimento, pois confio em teus mandamentos. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras, mas eu obedeço aos teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível. Eu, porém, tenho prazer na tua lei. Foi bom para mim ter sido castigado para que aprendesse os teus decretos. Para mim, vale mais a lei que decretaste do que milhares de peças de prata e de ouro. Bem, nesse nosso encontro eu queria, como tenho feito semana após semana, destacar alguns elementos que sobressaem nessa estrofe. Se você tem acompanhado as nossas conversas, você tem me ouvido insistir aqui na tese de que o tema central do Salmo 119 é o tributo que o salmista presta à lei do Senhor. Então, cada estrofe necessariamente contará com ideias muito parecidas que dizem respeito a esse louvor que é oferecido à lei de Deus. Por outro lado, cada estrofe apresenta também alguns elementos que são muito próprios dessa seção específica. E nas nossas conversas, eu tenho procurado destacar os elementos que são próprios de cada estrofe, certo? Estou dizendo isso só para reafirmar aqui que o que eu pretendo é partilhar com você elementos que me saltam aos olhos e ao coração nas minhas leituras semana após semana aqui no Salmo 119. Então vamos lá. O salmista começa fazendo um pedido que aparece em muitas de outras estrofes, que é: trata com bondade o teu servo, Senhor, conforme a tua promessa. Aí vem aqui um elemento no versículo 66, que é um elemento que aparece aqui, e talvez em uma ou outra, mas não aparece por todo o salmo. O salmista pede assim: ensina-me o bom senso e o conhecimento, porque eu confio em teus mandamentos. A ideia desse pedido aqui já apareceu em outras sessões do Salmo 119, mas ela é tão preciosa que vale a pena repetir. Olha só que coisa bacana, ele diz: por favor, me ensine o bom senso e me ensine o conhecimento. Eu vou do segundo para o primeiro. Talvez a forma mais fácil da gente lidar com qualquer experiência de ensino seja a de perceber que, quando o ensino acontece, geralmente um conhecimento é oferecido por aquele que ensina àquele que aprende. Esse é o processo de aprendizagem. Há um conhecimento que é oferecido por A para B. Então, aprender ou receber, na verdade, o conhecimento é talvez o que de mais basilar a gente possa conhecer ou compreender nesse processo de aquisição de novas informações, para o que elas apontam, do que elas significam. Mas o salmista, ele não pede apenas para que Deus o faça aprender o conhecimento. Ele pede a Deus para que Deus o ensine a ter bom senso. E são duas coisas que caminham perto uma da outra, mas que são muito diferentes entre si. Tem muita gente que tem conhecimento, mas que não tem bom senso. E tem muita gente com pouco conhecimento, mas com muito bom senso. O conhecimento tem a ver com essa experiência de informação que eu recebo e que eu absorvo e que eu tento transformar, então,
em realidade prática para conduzir os meus passos, para me nortear, para me orientar. O bom senso tem a ver com essa sofisticação própria da maturidade, de dar ao conhecimento um direcionamento prático a partir da sabedoria. Pois é, bom senso é a arte de você tratar as realidades que se impõem, que se apresentam, oferecendo o conhecimento que você adquiriu, mas na medida certa, no momento certo, com o propósito certo. Ter bom senso é uma arte. É possível a todos, mas por alguma razão que eu desconheço, não é desejada por todos. O bom senso é essa habilidade que a gente vai adquirindo à medida que a gente procura viver com sabedoria, para que nós não tratemos o conhecimento como se ele fosse um bloco que coubesse em cada buraco e em cada espaço da vida. O bom senso tem a ver com essa disposição que a gente tem de analisar as coisas a partir das suas realidades contextuais, contingenciais, a partir da compreensão de que existe uma subjetividade intrínseca à vida, que as coisas não são iguais umas às outras e que o que funciona para A não necessariamente funciona para B. Bom senso. Essa expressão é uma expressão necessária, riquíssima, preciosa, mas que por razões múltiplas parece estar cada dia mais escassa nos nossos dias. O salmista está pedindo a Deus, ele diz assim: ensina-me o bom senso. Eu não quero apenas conhecer, eu quero ter bom senso. Eu confio nos teus mandamentos, eu quero aprender de ti de tal forma que eu não apenas absorva a informação e as organize na minha mente, mas que eu também seja capaz de dar aplicabilidade prática, cheia de sabedoria para cada situação que a vida me trouxer. Então, essa é uma oração, irmãos e irmãs, que se faz extremamente necessária em dias como os nossos. Nós precisamos pedir a Deus que Ele nos dê bom senso, que nos dê a capacidade de agirmos nas circunstâncias de uma tal maneira que nós não tratemos a vida como se a vida coubesse num livrinho de regras. A gente precisa analisar circunstâncias, iluminado pela luz da palavra, mas entendendo que realidades distintas, momentos distintos, lugares distintos pedem de nós experiências e posicionamentos distintos. Então está aqui o salmista dizendo: ensina-me o bom senso e ensina-me também o conhecimento. Aí ele diz assim: antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora eu obedeço a tua palavra. Então, olha só que coisa interessante nessa estrofe. Parece que alguma coisa aconteceu por parte do salmista que o levou a ter a sensação de que ele estava sendo castigado por Deus. Então, essa é uma experiência que todo mundo conhece. Quer seja olhando para a infância, nos castigos que os nossos pais, as figuras parentais nos davam, quer seja olhando para a vida adulta, nos castigos que a vida nos dá, a leitura que a gente faz muitas vezes de que a vida está nos castigando, seja olhando para a infância, por exemplo, clássico da experiência do castigo, seja para a vida adulta, todos nós conhecemos esse lugar de nos sentirmos castigados. E a experiência do castigo, ela é uma realidade por causa de uma outra experiência que é intrínseca à vida humana, a experiência do erro. Então, como nós erramos, nós somos passíveis de castigo. Isso faz parte da nossa realidade. E o que o salmista está dizendo ou pelo menos deixando transparecer aqui no texto, que ele fez alguma coisa que o levou a ser castigado, ou pelo menos a se perceber sendo castigado da parte de Deus. Mas ele não tratou isso com raiva, com desdém, com uma espécie de menosprezo, de rancor ou qualquer coisa do tipo. Pelo contrário, ele tratou o castigo como uma possibilidade de crescimento e de conserto. Ele diz assim, antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora, depois do castigo, eu obedeço a tua palavra. Tentando fazer uma equivalência aqui com o texto do Novo Testamento, essa passagem me faz lembrar
por exemplo, do texto que diz que Deus disciplina aqueles que Ele ama. E que a disciplina há inclusive esse saber, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, nesses termos. Textos da Bíblia que nos fazem perceber que a disciplina da parte de Deus é um instrumento de exortação para o nosso bem. Então, o que o salmista está dizendo é que ele consegue perceber isso, que Deus o fez lidar com as consequências dos seus erros, e que lidar com as consequências dos seus erros, com essa consciência de que ele estava atravessando aquilo sob condução divina, o fez sair daquilo melhor. Então, basicamente, tentando aqui desenhar um quadro mais simples e correndo o risco de ser simplista, é como se, diante dos nossos erros, nós tivéssemos duas possibilidades. Permanecer obtusos, sem aprender absolutamente nada, e seguir, sabe, esse caminho de gente turrona que não quer fazer reflexão, análise e perceber que o que fez foi errado, se arrepender e consertar, ou percebermos que diante dos nossos erros nós temos a possibilidade de reavaliarmos a vida, de nos arrependermos diante de Deus e de quem nós erramos ou contra quem nós erramos e sairmos melhores daquela circunstância. Existem duas possibilidades. O que o salmista está dizendo é que ele fez o caminho de perceber o seu erro, se sentir castigado, mas como resultado dessa percepção e dessa experiência, ele diz, agora eu obedeço a tua palavra. Então que os nossos erros nos levem para esse comportamento, sabe, de permitirmos que Deus nos conserte e nos faça lidar com as consequências dos erros. E que, como ato consequente, a gente se aproxime mais da palavra, que é luz para a nossa caminhada. Aí ele diz assim, tu és bom e o que fazes é bom. Percebe? Ele acabou de dizer, eu fui castigado pelo Senhor. Mas eu quero dizer, o Senhor é bom e o que o Senhor faz também é bom. Essa é uma experiência de fé, essa confissão é uma confissão de fé. Da gente olhar para algumas coisas que são desconfortáveis e algumas coisas que são inexplicáveis e ainda assim dizer, Deus, o Senhor é bom e o que o Senhor faz é bom. É matéria de fé, mas dá muita esperança e paz para o coração, porque algumas circunstâncias da vida não nos deixam afirmar a bondade. Mas mesmo que algumas circunstâncias da vida não nos deixem afirmar a bondade, porque aos nossos olhos tudo que a gente consegue ver é maldade, ainda assim a gente pode pacificar o coração quando a gente se lembra que Deus é bom e tudo que Ele faz é bom. Porque isso de alguma forma leva a gente para esse lugar de confiança. E a gente diz assim, Senhor, eu não estou entendendo, é uma outra forma de dizer, né? Mas eu preciso descansar no fato de que o Senhor sabe e de que o Senhor entende. Tu és bom e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Percebe que esse pedido aparece vezes sem conta no Salmo todo? Essa é uma das lições que perpassa o Salmo inteiro. Ensina-me os teus decretos. Aí olha só o que ele fala. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Isso já apareceu uma vez aqui no Salmo 119. Ele se sentindo injustiçado por mentiras que foram levantadas contra ele. Os arrogantes mancharam o meu nome com mentiras. Essa é uma lembrança de uma verdade que às vezes a gente gostaria de não enfrentar, que é a vida, ela é também palco de injustiças que nós sofremos. E nós não conseguimos nos blindar. É possível que você nunca tenha passado por uma experiência mais significativa de injustiça. Mas isso não é porque você está blindado, isso é porque não aconteceu. E que bom que não aconteceu, não quero que aconteça não. Mas é possível, eu ousaria dizer provável, que você já tenha se sentido injustiçado de alguma forma. Porque isso é parte da vida. Seria maravilhoso que não fosse, mas é. Então o que ele está dizendo é, os arrogantes, que numa outra sessão ele chama de os poderosos, eles mancharam o meu nome com mentira. Isso é uma coisa que vai no fundo da alma, né? Quando alguma coisa é dita contra você, que vai contra o seu nome, que vai contra a sua reputação, que vai contra a sua imagem. E quando isso é dito a partir do lugar da mentira, ou seja, não é nem que disseram alguma coisa que de fato você fez ou aconteceu, inventaram alguma coisa para te prejudicar. É isso que ele está narrando. Mas eu obedeço os teus preceitos de todo o coração. E esse mais aqui, ele tem uma força, né? Porque nós somos quem nós somos, quando nós somos injustiçados, a nossa versão mais bestial faz toda a força para vir para a superfície.
Então é como se nas entrelinhas ele estivesse dizendo assim, ó, fizeram isso contra mim. Eu tinha tudo para reagir, mas eu vou obedecer os teus preceitos de todo o coração. Essa luta interna de a gente é tomado por aquele ímpeto, aquele desejo de pagar na mesma moeda, mas a gente se segura. A gente querer devolver o mal que nos foi feito, mas a gente se lembra que a nossa vida está nas mãos do Senhor e que a gente não precisa pagar mal com mal, mas obedeça os teus preceitos de todo o coração. O coração deles é insensível, essa gente não tem sensibilidade, porque a maldade rouba a nossa sensibilidade. Pois é, a gente má é gente que torna o coração insensível, o coração é cercado, sabe, por uma casca assim que vai se tornando cada vez mais rígida e ele fica um coração intransponível, o que um profeta chamou certa vez de um coração de pedra. A maldade tem esse poder nocivo de petrificar o nosso coração. E as pessoas que têm o coração petrificado são pessoas perigosíssimas para si mesmas e para terceiros, pelo que elas podem fazer. E um dos grandes perigos de gente que tem o coração petrificado é contaminar os outros e permitir que a sua dureza de coração deixe o coração dos outros, pela maldade que essa gente faz, duro também. Então ele está dizendo assim, ó, o coração deles é insensível, mas eu tenho prazer na tua lei. Eu não vou permitir que meu coração seja transformado num coração igual ao dessa gente que é má, deliberadamente má, dolosamente má. Aí ele diz assim, mais uma vez, foi bom para mim ter sido castigado, para que eu aprendesse os teus decretos. Ele está fazendo uma análise retrospectiva. Percebe que ele está falando no passado? Pois é, a análise que a gente faz do que acontece, ela tem essa leitura mais didática quando ela é retrospectiva. Na hora que a gente está sofrendo, a gente não fala foi bom, porque isso é uma espécie de prazer na tortura. Na hora que a gente está sofrendo, a gente tenta dizer pela fé, o Senhor é bom, e o que o Senhor faz é bom. Mas a gente não diz está sendo maravilhoso. Você não precisa, inclusive, dizer esse deserto está sendo maravilhoso, Senhor. Na hora do deserto, você pode só chorar. Não precisa tentar construir uma espiritualidade que tenta encontrar sentido no prazer, na dor e no sofrimento. Agora, depois, numa leitura retrospectiva, a gente tenta tirar os efeitos colaterais positivos, né? A gente tenta tirar os ganhos. É por isso que a gente diz assim, não, foi bom. Foi bom porque eu pude aprender. Mas deixa para depois. Se você estiver atravessando agora, não tenta tirar a lição agora. Só atravessa. Atravessa com choro, atravessa com dor, atravessa com luta, atravessa com a dificuldade, mas atravessa. Quando você chegar do outro lado, quando você estiver se recuperando ou já recuperado, aí você faz a leitura retrospectiva e lê o que você tiver que ler. E aí o que você vai descobrir é que uma vida calcada na palavra, na ética de Jesus e nos ensinos que a gente tem aqui no texto, ela é tão valiosa que a gente percebe que o salmista tem razão. A vida na lei do Senhor, ela vale mais do que milhares de peças de prata e de ouro. Eu me pergunto, quanto vale milhares de peças de prata e de ouro? Isso vale quanto? Isso tem um valor que para mim é incalculável. Como um leigo no assunto, milhares de peças de prata e de ouro. Eu não sei qual é o valor disso, não consigo nem estimar. Mas o salmista está dizendo que a lei de Deus, a palavra que ilumina a vida e que dá leveza e que dá sentido e direção, ela vale mais do que a riqueza que os homens mais almejam receber. É por isso que na prática, às vezes mesmo na luta, sem grana no banco e enfrentando muitos desafios, a gente olha para alguns princípios que são oferecidos aqui e que se mostram práticos na nossa vida, porque eles são práticos para a vida, e a gente diz assim, quanta riqueza eu encontrei hoje. Por quê? Porque viu que a sua conta lá no banco agora está positiva? Não, continua lá na dificuldade. Espero que melhore, mas continua na dificuldade. Mas então por que você está dizendo que você encontrou uma riqueza? Ah, porque eu encontrei um tesouro na palavra que me apontou uma outra direção para a vida e agora eu estou conseguindo viver de outro jeito. Pois é, essa é a 9ª sessão do Salmo 119 e essa é a oração que eu faço para hoje e para essa semana, que Deus nos ensine não apenas o conhecimento, mas o bom senso, que quando a gente perceber um erro e inclusive se sentir castigado,
que a gente faça o bom exercício de dizer Senhor, perdão, ou a quem tiver de dizer perdão, e que a gente se aproxime da palavra, e que a gente, mesmo na luta, se lembre, Deus é bom e o que Ele faz é bom. Que quando mentirem e tentarem manchar o nosso nome, a gente respire fundo e diga assim, mas eu vou me apegar à lei do Senhor. E que a gente nunca se esqueça de que por mais que seja muito bom ganhar dinheiro, poder pagar não apenas as nossas necessidades, mas inclusive os nossos desejos e caprichos com o recurso que a gente ganha como resultado do nosso trabalho ou da generosidade de alguém, como for aí a sua experiência, que com todo o dinheiro que a gente puder ganhar, que a gente nunca se esqueça que mais valioso do que milhares de pedaços de prata e de ouro, do que quer que isso represente na nossa vida, mais valioso do que tudo isso é a palavra de Deus nos iluminando e nos trazendo riqueza existencial e espiritual. Essa é a nossa sessão de hoje e eu espero que tenha sido abençoado para você e espero você na próxima segunda para a gente continuar a cantar o alfabeto. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.